Olá, esse é o podcast with Paula Nadler e você é muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever e clica no sinozinho lá para você não perder nenhuma entrevista. E eu prometo que a cada semana eu vou tentar trazer um entrevistado novo para você. Vamos viver na verdade? Vem comigo, vamos andar na luz da verdade juntos, ok? Olá, você está no podcast com Paula Nadler e hoje eu vou abrir um uma um buquê de perguntas e dúvidas na cabecinha de vocês. Vou encher a cabecinha de vocês de pergunta e dúvida, porque eu quero que forçar você a estudar junto comigo, certo? Vamos estudar junto? Então, olha só. O que eu estava estudando, eu fiz umas anotações e dessas anotações eu encho a cabecinha de vocês, aquele monte de perguntinha e vocês vão estudar, tá? Mas, por favor, tentem pegar o hebraico e aí pedir para uma pessoa que fale fluentemente em hebraico para ajudar a traduzir aqueles versículos, aquelas partes com você e para você ver como não faz sentido quando traduz e que mesmo que não faça sentido, muitas e muitas coisas no Novo Testamento foram mudadas propositalmente. Propositalmente. Quando você conhece o hebraico, ou tem alguém que conhece, que fala em hebraico desde criança, e te explica e mostra ali na tradução, você vê, realmente essa pessoa, não tem como traduzir isso aqui dessa forma, ele mudou o texto. Então eu te aconselho a procurar uma pessoa assim, ou estudar hebraico, certo? Mas mesmo você traduzindo o hebraico, ainda você consegue ver o tanto que foi manipulado, beleza? Então eu estava estudando, antes de qualquer coisa eu quero dizer que meu rabino Eudor Leomatá, e que muitas coisas que eu vou falar vai parecer que eu tô repetindo dele, mas não é, porque eu estudo com ele, então é natural, né, que você fale parecido com seu líder. E como outros rabinos também que eu admiro muito. Gente, eu tô olhando meu olho aqui, meu olho tá esverdeado. Eu não tô com lente de contato. E nem, não é filtro. É um colírio que eu tô usando que me disseram que poderia mudar a cor do meu olho. Clarear. Não tô de lente. Legal, né? Então tá. Então vamos voltar lá. Então, eu tenho uma pergunta para fazer. Várias, né? Como eu falei. Onde está escrito que o Messias é o Salvador do mundo? Vamos procurar isso na Bíblia? O que é o Messias? Isso eu posso responder porque acho que todo mundo sabe, né? A maioria, pelo menos. A palavra Messias significa ungido. Agora você tem que entender que em hebraico não é o ungido, é ungido. Ungido Davi para ser rei, ungido Saul para ser rei, ungido, tá? Não é o. E também não tem essa tradução de Machia, que é Messias, que vocês chamam de Messias, para Salvador. Não existe essa tradução. Isaías 11 fala: o Messias nascerá de pai e mãe e terá temor a Deus. Como que ele vai nascer de pai e mãe? Tá lá em Isaías 11. Como que ele vai nascer de pai e mãe e vai ter temor dele próprio? Como? Me explica isso. Continuando. Isaías 43, 11. Diz que Deus é o único Salvador. Pronto. Deus é o único Salvador. Lá não está dizendo Deus é um e virá um Salvador e terá o terceiro, que é o Consolador. Tem isso na Torá? Me mostra. A Torá, ela veio com Moisés do Monte Sinai. Tá tudo ali escrito. Moisés recebeu do próprio Deus para passar para a gente a Torá. E ela continua em vigor. Ela continua a mesma. Então, por que lá não está escrito que Deus é Deus, mas tem o Salvador que ainda virá e tem o Consolador? Por que nem o profeta profetizou isso?
como vocês dizem no Antigo Testamento? Porque nenhum profeta profetizou claramente que virá um Salvador, que será um Deus. Mas tem muito claro que virá um Mashiach, que vai reinar nesse mundo e virá de pai e mãe, ungido, e ele vai reconstruir o templo. Jesus cumpriu com essa promessa? Não. Vamos lá. Aí, Mashiach é um rei ungido, descendente da casa de Davi, que vai reinar na era messiânica aqui na terra, como eu já falei. Ninguém será arrebatado. Ninguém será arrebatado. Não tem isso escrito na Torá, a Bíblia em hebraico. É dito no Novo Testamento que o reino de Jesus é no paraíso, fora da terra, e que a terra é do maligno, ou seja, o diabo é o dono da terra, e o Salvador terá um reinado no paraíso, e somente irão com ele quem aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Se não aceitar, você ficará na terra do diabo. Se morrer antes, irá para o inferno para toda a eternidade. Isso aí são anotações minhas que eu fiz sobre a aula. E aí você pensa, que Deus é esse que permite que um diabo seja dono do nosso mundo? Não é estranho? Você não achava estranho quando você estudava a Bíblia, quando o pastor dizia e repetia over and over and over que o mundo jaz do maligno, que a gente está aqui já é do maligno? Como assim? Não, eu sou criatura do Deus Altíssimo, e eu vivo no mundo que ele criou para eu habitar e fazer a vontade dele. Não faz muito mais sentido? Vamos lá, olha eu nas minhas anotações tentando passar assim, ó. Só eu fazendo isso mesmo, né? Mas tudo bem. Aí aqui, uma outra anotação. José era um homem justo segundo o Novo Testamento. Como um homem justo pode mentir que viu um anjo? Como um homem justo pode quebrar a lei judaica de se casando com uma mulher grávida de outro homem? Ou continuar casada? Porque isso não se tem certeza. Quando na Torá está escrito que quando a mulher traz seu marido, ela tem que ser mandada embora e nunca mais retornar para casa. Olha, é o seguinte, na época aconteceram esses fatos, né? Da maneira um pouco diferente do que vocês sabem. Só que assim, uns dizem é como uma história verdadeira do seu... Por exemplo, tem uma história verdadeira da minha família que o meu avô, ele aceitou um filho da minha avó, um filho bastardo, como se fosse filho dele, e criou ele com todo o amor do mundo, como se fosse o primeiro filho, o único filho homem da família. E ninguém discute isso. É o filho adotado. E ninguém nem sabia. Só que tem diferentes versões da história. Mas a verdade é que é um bastardo, certo? Então vamos lá. Em hebraico, o filho que não é o filho da sua esposa, né, o filho da mulher com outro homem, em hebraico é chamado bastardo. Não é um xingamento, não é de certo ponto, né, porque não é um filho de uma traição, mas não é a gente não fala isso para ofender, a gente fala a palavra traduzida em português que tá lá em hebraico na Torá, bastardo, certo? Não é para ofender ninguém. Pronto. Agora, naquela época, há quem diga que, porque aconteceu, realmente aconteceu muito, os romanos, eles tiveram uma época que eles fizeram uma lei que toda mulher judia que estava noiva para casar, que ela pudesse ser estuprada pelos romanos, certo? Então, se eles descobriam, eles estupravam a mulher antes de casar. Coisa mais triste. Então ninguém assim... Há quem diga que ela saiu de casa para trair, porque ele nunca estava em casa, ele estava sempre trabalhando, ela estava sempre sozinha, então ela saiu e traiu ele, José. E há quem diga que ela foi estuprada e ele mesmo assim casou com ela, certo? E daí nasceu o filho bastardo, filho de romano. Essa é a história verdadeira, tá? Vamos continuar.
Se Jesus não morreu ainda na cruz, a Torá ainda está em vigor, certo? Então, como José, um homem justo, vai contra as leis da Torá e casa com a mulher que traiu ele. Esse homem será o pai de Machia. Tá certo? Esse homem será o pai de Machia. Esse José será o pai de Machia. Sendo que na Torá já diz que Machia ele virá de pai e mãe e reinará nesse mundo. E construirá o novo templo. Gente, Jesus cumpriu isso. Descendente de Davi, não por adoção, descendente mesmo da raiz, da árvore genealógica. Não é nem de mãe judia, mas é descendente por parte de pai, que é como é deixado a herança. Até hoje, desde aquela época até hoje. E aí? Machia da Torá, ele é nascido de mãe judia, com pai judeu, mesmo pai, mesma mãe, que vem para reinar e reconstruir o novo templo, onde vai haver paz. E aí que as pessoas ressuscitarão. Todos ressuscitarão. Todos, não são algumas almas. Se cumpriu quando Jesus veio? Não. Se Jesus morreu, como todo mundo sabe, apedrejado, não foi na cruz, então não existe morreu na cruz, não existe tempo da graça, não existe que ele veio cumprir a lei. Não existe, porque a lei é uma só, é a que está na Torá e ela ainda está em vigor, ela é a mesma, ela continua. Machia virá de pai e mãe. Atos 7 fala sobre o nosso patriarca, né? Na Torá. Então, e na Torá. Então, gente, você pode achar na Bíblia livros e mais livros falando sobre os patriarcas dos judeus. O Novo Testamento está lá relatando vários e vários, com várias provas de que os judeus têm, né, a bibliografia judaica, né, que permanece intacta e sempre atualizando todas as gerações. A gente tem como descobrir que o Silvio Santos ele era descendente de Davi por causa dessa bibliografia judaica, por causa desses documentos que não foram apagados, que guardam até hoje. E por que no Antigo Testamento não diz que a Torá, que não é Antigo Testamento nenhum, por que então na Torá não diz: olha, virá sim um Machia e depois ele virá de novo? Por que não foi dito isso? Alguém pode me provar? Alguém pode responder para mim? E quem tiver com dúvida, pode me perguntar à vontade. Se não quiser que eu venha com todas as provas e mais provas para dizer para vocês, e muito mais, tá ali no começo, eu venho trazer. Mas se quiser um convidado, um rabino, eu trago um rabino para responder, tá certo? Ou um pastor que se converteu ao judaísmo, eu trago para poder responder para vocês. Eu quero agora que você diga o que você pensa a respeito disso. Aproveita e se inscreva aí no meu canal, tá? Clica aí no sininho e não perca a próxima. Vem comigo, vamos para a luz da verdade juntos. Tchau!